Pessoal, bom dia. Estou aqui com a Tatiana Patti, das Academias Competition aqui de São Paulo. Nós vamos bater um papo, falar sobre o mercado, falar sobre gestão de academias, falar sobre os clientes principalmente. E vamos também falar sobre o evento 16º Seminário Internacional de Gestão de Academias, que a gente vai realizar aqui no dia 22 de junho em São Paulo e que você, que é gestor de academia, certamente vai querer participar. Tati, bom dia, bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Tadeu. Um prazer e uma honra estar aqui com você hoje. Que legal. E eu quero vamos começar pela cronologia. Ou seja, lá. A Comp primeiro e depois você, que é a cronologia. Claro. Fala para o pessoal que assiste a gente aí como é que é a história da Comp. Começou com o teu avô, né? Exatamente. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A história da Competition começou com meu avô em 1948. Ele fundou a primeira academia de São Paulo, o Instituto Hércules. Meu Deus. Ele era completamente apaixonado por esportes, um esportista amador que praticou assim uma série de modalidades, ganhou medalhas em muitas modalidades, foi campeão paulista de levantamento de peso diversas vezes e chegou até as Olimpíadas, inclusive em Helsinki, em 52, então completamente apaixonado por esporte. Como se chamava? Renato Patti. Renato. Isso, então ele fundou essa primeira academia de São Paulo em 48, o Instituto Hércules, e que durante muitos anos existiu ali na Frei Caneca. E depois de algum tempo, já eu não sei precisar quantos anos, mas depois de muitos anos, o proprietário do imóvel ia precisar recuperar o imóvel. E ele ficou nessa situação de querer mudar, né? Querer continuar esse trabalho, mas precisava de um novo endereço. E aí meu pai, que engenheiro civil, estava ali passando por um momento desafiador da área, né? A área estava assim, não estava muito promissora naquele momento, estava um pouco mais difícil. Também estava buscando aí alguma coisa para dar continuidade aí na carreira, no trabalho. E acabou então somando forças com meu avô para buscar essa continuidade dessa história. E resolveram então ampliar o trabalho que já era feito, né, pelo meu avô, fundando a Competition em 1984. A unidade de Higienópolis. A unidade de Higienópolis, que trazia assim já muito do DNA, né, do meu avô, no sentido de um amor muito forte por esporte. E uma coisa de entender que através do movimento do corpo a gente consegue também estar com a mente bem, né? Então aquela frase mens sana in corpore sano. 40 anos depois o seu avô estava certíssimo, só se fala nisso agora, né? Gente, não é? Depois Na verdade, da pandemia virou mais do que 40, né? Porque isso já desde 48 aí já estava essa frase estampava aí uma das paredes do Instituto Hércules. Então é uma coisa que por experiência própria ele sabia, né? Que isso colaborava mesmo para um bem-estar global. Então realmente a gente já nasce em 84 em Higienópolis com esse DNA de wellness e trazendo aí uma inovação para o mercado, que foi a primeira academia também contemplar a piscina semiolímpica, né? Eu não ia era perguntar uma coisa... se já tinha começado com a piscina também. Sim, já tinha começado começamos com a piscina, com atividade para todas as idades, né? Então, já com uma oferta bem ampla, que foi uma inovação aí para o mercado da época, né? Então, 84 para 2024, nesse ano a gente completa 40 anos. E agora são 4 unidades, né? Isso, exatamente. Fala um pouco aí das 4 para o pessoal que não conhece a Competition, Claro. porque isso aqui vai ser visto no Sem Brasil, dúvida. talvez no mundo inteiro. Sem dúvida. Bom, a gente está sediado em São Paulo. Depois de Higienópolis, a gente fundou mais 2 unidades nesse mesmo conceito, que é o conceito de Sports Club, que é uma academia bastante ampla, com ofertas, então, dentro da parte de aulas coletivas, de peso livre, musculação, lutas, danças, toda a parte aquática e aí todas as idades, né? Então, depois de Higienópolis, a gente inaugurou o Oscar Freire, que chegou aí com uma parede de escalada na fachada, que foi a sensação na época. A gente foi capa da Veja São Paulo, foi muito bacana. E a gente também com piscina, 4 andares dedicados aí à prática esportiva, né? E depois veio a Paulista, sendo a primeira academia da América Latina a ter treinos digitais, então monitoramento eletrônico do treino, aquela passagem do papel para o digital, né? Através, na época, da chavinha.
E a nossa unidade inaugurada mais recentemente é a Pamplona, né, a Training Gym, que é um conceito um pouquinho diferente. A gente tem essas 3 que são as Sports Club, e a Pamplona ela vai para aquele conceito mais compacto, então onde a gente oferece o treinamento híbrido, né, que é musculação com funcional, e aulas coletivas, então num conceito mais pro lado da boutique e atendendo aí um público adulto. Legal. Eu vou te contar rápido 2 historinhas que eu acho que você não sabe. A primeira você sabia que eu trabalhei na Competition em Higienópolis? Eu desconfiava. Eu trabalhei na Competition em Higienópolis como professor de aula. Que legal. Em 1987. Ou seja, era nova a academia. Que incrível. Durante um ano. Depois que legal. Era longe, era fora de mão. Eu morava no Brooklyn, tá? Mas trabalhei lá e foi uma experiência incrível. Até hoje tenho amizade com seu pai e tal, e só guardo boas lembranças. Que incrível. E a segunda essa você com certeza participou. Não sei, vamos ver se o Caio mentiu para mim. Vamos ver. O Caio fez um curso meu. Que ano que inaugurou a Training Gym? 2018. Então deve ter sido 2017, talvez. Não sei. Acho que foi isso mesmo. Que era um curso chamado Training Gym. Sobre Training Gym. Ele foi, assistiu, tá? Era um curso de um dia que eu criei. Por causa, a minha ideia de falar sobre isso foi, não se falava nada, esse conceito de Training Gym nem no Brasil era completamente novo, né? Vocês provavelmente foram a primeira academia, mas o curso foi um ano antes, sei lá, porque eu tinha trazido para o seminário internacional, que nem o que a gente vai falar daqui a pouco, claro, o Thomas Plummer, que é um americano consultor com mais de 40 anos de consultoria, e agora ele está semi-aposentado. Mas ele é fantástico, eu trouxe ele 2 vezes. Tal. E ele tinha vindo e tinha falado sobre isso no curso. Né? E aí eu falei, esse é um tema novo. Tal. E aí eu criei ali o curso, peguei um monte de informações. Tal. E o Caio participou. Ao final, o Caio veio falar comigo. Tadeu, a Competition está montando uma nova academia com um conceito muito similar ao que você falou. Tal. Foi muito bom eu ter vindo. E depois, ele me falou, Tadeu, adivinha qual vai ser o nome da academia? Eu falei, qual? Competition Training Gym. Eu falei, por causa do curso? Ele falou, não, eu levei essa ideia depois que eu fui no curso lá. Era verdade, então? Eu lembro de alguma história por aí, sim. Eu não lembro em tantos detalhes, ele voltou do curso, que eu sei que vocês fazem tudo isso, né? Ele levou lá as informações, ele falou, o pessoal na hora tava a discussão do nome. Esse foi um dos desafios, porque a gente estava criando um negócio diferente do que a gente tinha, né? No qual a gente era muito consolidado e a gente precisava realmente de uma diferenciação. Então, realmente, como resumia muito bem qual que era a proposta de negócio, a gente acabou adotando esse sobrenome. Foi um orgulho para mim. Que muito bom. Bem. Legal. Agora, Tati, vamos falar então, a gente falou da história da Competition, um pouco da sua, né? Claro. Como é que é a tua formação, como é que você veio e como é que você foi parar Perfeito. No negócio do pai, né? Você está seguindo o caminho do seu pai, né? Ele juntou com seu avô e agora E quais são as suas experiências fora da academia? Legal, tá joia. Bom, eu sou uma pessoa que tenho 2 coisas muito fortes dentro de mim, que é o esporte, uma paixão por esporte também desde pequena, e a arte, uma coisa que sempre me interessou e que também essas 2 coisas vêm muito da família, cada um de algum membro, vamos dizer assim, alguma influência, né? E então sempre foram coisas que me interessaram muito e eu fui buscar na hora de escolher uma faculdade qual seria esse caminho, né, para canalizar essas paixões, vamos dizer assim. E a minha rota foi pelo caminho da arte, né? Então fui buscar uma carreira que tivesse alguma conexão e eu encontrei isso dentro da propaganda e marketing. Então eu cursei ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui em São Paulo. Podia ter sido design de instalações esportivas, gente, não teria nada a ver. Nossa, mas combinaria os dois. Podia ter sido tantas coisas, Tadeu, porque né, são tantas formas mesmo de canalizar, né? É muito interessante isso. E eu acho que fez total sentido, assim, com quem eu sou. Quando a gente entra na faculdade, a gente ainda não sabe muito bem sobre o métier, sobre os caminhos que vão se desenrolar, assim. Eu achei que talvez fosse me tornar uma daquelas criativas de agência super, né? E acabei descobrindo que meu caminho era mais pelo marketing mesmo, pela empresa. Então tive experiência em empresa de bem de consumo, também passei por agência, mas eu entendi que realmente empresa era o meu caminho.
E aí, dentro dessa coisa da arte, que sempre pulsou muito forte, teve um momento da minha carreira que apareceu uma nova área de atuação, que foi a área de gastronomia, que foi uma coisa que me balançou muito na época e que eu resolvi apostar. Então, fiquei um tempo trabalhando com alimentação também, né? Então, além dessa primeira formação em comunicação e marketing, eu tenho uma formação também em gastronomia. E depois de trabalhar alguns anos mais na parte prática mesmo, né, restaurante, essa coisa toda, eu queria mais. Então fui aí começar a lecionar, fui começar a prestar um trabalho de consultoria e na consultoria as duas formações começaram a se reunir de novo, né? Então a parte de gestão, marketing, aquilo que eu já tinha de bagagem acabou sendo resgatada e aproveitada nos clientes onde eu atuava. E num momento muito próximo ali, né? Isso foram alguns anos, porque a gente para de contar o ano depois de alguma idade, né? Melhor. Então, depois de alguns anos, eu passei por essa experiência e a Competition, em paralelo, estava num momento de movimentação da equipe de marketing, estava precisando de uma pessoa para assumir ali a parte de comunicação e marketing. E aconteceu esse convite, então, e eu venho desde 2012 atuando aí junto com uma equipe à frente dessa área. Bastante tempo, eu achei que não era tanto. Nossa, já 12 anos já. Tá, então vamos aproveitar agora e vamos para esse lado aí do seu trabalho na diretoria de marketing da Competition. Como é que você pensa o negócio, como é que você faz o planejamento? Por que eu estou perguntando isso? Porque, como você colocou no início, é um conceito de sports club, academia familiar. Sim. Tem vários públicos diferentes. Você tem adultos, você tem crianças, você tem adolescentes, você tem sêniores, você tem natação, pessoal da água, pessoal da terra. Vários públicos muito diferentes. Isso é um desafio sempre para a comunicação, para o marketing, né? Então, como é que vocês... Claro, eu acho que, assim, né, além disso que você traz, né, Tadeu, a gente tem outros desafios também, como, por exemplo, a gente tem muitos perfis de academia diferentes no mercado. Então, até para o cliente entender aonde que a gente está, né, que a gente, qual é a nossa proposta, qual é o nosso posicionamento, também é um desafio, né? Então, são várias peças aí que a gente junta nesse trabalho e nessa reflexão e planejamento de comunicação. Além da questão das faixas etárias, a gente também tem gostos diferentes. Então, tem a turma que gosta de pegar mais firme no treino, tem a turma que está lá porque o médico mandou, a gente tem a turma que quer uma pegada mais zen, e a gente também tem momentos de vida diferentes do nosso cliente. A gente tem aquela pessoa que está se preparando para a chegada de um filho, alguém que acabou de terminar uma cirurgia. Então, existe uma complexidade muito grande para realmente conversar com todo esse público, né? É uma matriz maluca mesmo, é um desafio e é muito dinâmico, né? Então, acho que assim, o que talvez eu possa trazer de melhor para essa resposta é que a gente tem alguns drives, né? Então, a gente tem uma preocupação em criar comunicações que sejam relevantes, né? Porque a gente sabe da disputa que é pela atenção do cliente hoje, o quanto que ele é assediado, o quanto ele está em várias mídias, o quanto que a vida é agitada, né? Principalmente nas grandes cidades. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa em trazer relevância. Então, está ajudando o cliente de alguma maneira, está prestando um serviço, está inspirando o nosso cliente, está economizando o tempo dele, o que a gente pode agregar para ele. Então, acho que esse é um dos principais drives que a gente tem na comunicação. Quando a gente fala em relevância, a gente também fala em moderação, né? No sentido de que a gente, às vezes, tem muita coisa para comunicar, mas será que essa comunicação vai ser efetiva se eu inundar meu público de comunicação? Então, a gente tem que ser bastante estratégico, entender qual que é o canal mais adequado, qual que é o volume de informação que a gente vai passar. Então, são várias coisas que a gente acaba cuidando. Então, a gente também tem dentro da comunicação uma missão de transmitir quem a gente é, né? Quais são os nossos valores, qual é o nosso posicionamento, porque a gente também quer que quem esteja com a gente se sinta parte desse universo, que ele sinta o clima da academia. Então, eu acho que uma das maiores missões... E os 40 anos de história. E os 40 anos de história, isso, né? Não é qualquer academia que tem 40 Sem dúvida, né? Então, eu acho que, assim, pra gente chegar até aqui, é um trabalho feito com muito cuidado, muito amor por trás, muita
ética, muita transparência, e tudo isso a gente tem que refletir quando a gente comunica, né? Sem dúvida. Então, e aí, obviamente, a gente tem aquela loucura que são as milhões de mídias que a gente tem hoje em dia, então... Eu estava esperando para te perguntar isso, como é que você está fazendo, como é que você está selecionando as mídias agora? Você tem ali uma porcentagem de investimento X para isso, para aquilo? A gente atua nas principais mídias sociais, né? Então, Instagram, a gente também tem Facebook, Google, a gente tem um trabalho forte com e-mail marketing também, tanto para retenção quanto para captação. Obviamente, um dos formatos, né, já é bastante sabido, um dos formatos que mais funciona é vídeo, então a gente também procura trabalhar bastante com esse perfil de material, seja para trazer uma dica, seja para, num momento, por exemplo, de uma data especial, por exemplo, o Dia da Mulher, a gente fez um vídeo de campanha super bacana, então a gente vai compondo e aí... buscando cumprir os objetivos de cada momento, né? Seja em passar uma informação, seja, que nem eu falei, a gente fortalecer a nossa relação com o nosso cliente. Então, por exemplo, nas mídias sociais, quando a gente fala em comunicação, a gente tem um trabalho importante de formar essa comunidade, né? Então, de mostrar o que acontece dentro da academia. Se a gente fez um evento bacana, a gente fez, por exemplo, um treinão de rua, como a gente fez no final de semana passado, a gente quer que o aluno veja lá e que ele consiga curtir de novo o momento que aconteceu, aquele que não pôde ir, sinta um pouco desse astral e tenha vontade de participar do próximo. Então, as pessoas também gostam de se ver e de sentir parte. Então, a gente tem ações aí nesse sentido. A comunicação é bastante complexa, né? Sim, não tem sim. como passar de uma forma muito simplificada, mas eu acho que como principais pontos aí, eu acho que... Você, com o pessoal, que é uma parte significativa, até onde eu sei, do público da competition, o pessoal sênior, tá? Vamos dizer 60 a mais, você sente hoje que eles estão nas mídias sociais, assim, tem sido mais fácil se comunicar, porque tem muita gente que acha, não tenho, só tenho velhinho, não sei o que fazer. E eu tenho a impressão errada, eu tenho a impressão diferente. Eu acho que as pessoas estão já nas mídias sociais e é possível se comunicar. Sim. Obviamente, depende da qualidade da comunicação. Sim, sem dúvida. Eu acho que as pessoas, né, do mesmo jeito que o pessoal fala que os 40 são os novos 30, os 50 os novos 40, eu acho que graças aí não só a evolução da medicina, mas também a participação do trabalho da nossa indústria, eu acho que as pessoas têm hoje em dia uma qualidade de vida, não só física, mas mental, muito grandes, né? Então, a longevidade e o período ativo está muito mais extenso agora, né? Então, eu entendo que as pessoas estão, sim, talvez, obviamente, a gente não pode colocar nenhuma regra absoluta, mas as pessoas mais maduras estão, sim, nas mídias sociais. Você sente uma boa também. Resposta desse público? Sim, então, a gente tem público ativo, sim. É claro que quanto mais longevo, não necessariamente está atuante, até porque a gente tem a própria barreira digital, né? Quando que as pessoas começaram a se entrosar com as mídias, se elas tiverem esse tempo e essa identificação, se elas conseguiram entrar para esse meio, né? Sim. Mas até se você acompanha outros perfis, né? Hoje em dia tem uma série de perfis de pessoas bastante maduras mesmo, até, 70, 80 anos, que tem perfis próprios, né? E produzem conteúdo. É incrível isso, eu acho fantástico. Legal. Vamos entrar num outro tópico aqui, que para mim é muito caro, que é o seguinte: a competition é conhecida no mercado, né? Pelos agentes do mercado de fitness, nas outras academias, os profissionais, tal, também pela história toda, como uma empresa que tem uma cultura interna muito forte, uma cultura que eu olho e vejo uma cultura centrada no cliente, né? Você sabe o meu envolvimento com isso. Sim. A gente vai falar até um pouco mais. Uma cultura centrada no cliente e que, por causa disso, também é muito forte o trabalho com os colaboradores, o engajamento, né? Fazer o colaborador entender isso, participar.
e se beneficiar e também absorver completamente essa cultura. Fala um pouco disso. Eu sei que vocês fazem um monte de coisa. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem um olhar muito humano, a gente é reconhecido inclusive pelos clientes, né, por ter um clima diferente, porque a gente tem esse foco no cuidado, no lado humano, na transformação de vida. A gente acredita que faz parte do nosso trabalho cuidar disso também, do bem-estar global, né? E a gente só consegue ajudar de uma forma realmente mais sólida e eficiente se a gente olhar como um todo, né? Não adianta a gente olhar só os músculos, só a estrutura física, né? Então, para a gente poder cuidar disso tudo, a gente entende que a gente tem que estar cada vez mais próximo do nosso cliente, entendendo quais são os desafios que ele está passando, e para isso tem que escutar o cliente, né? Precisa ter disposição de escutar e precisa, obviamente, a partir do momento de escutar, a gente precisa também entender aonde que a gente consegue agir, canalizar, né? Esses anseios, demandas, enfim, da melhor forma possível, né? E como a gente é prestador de serviço e a gente não vende um produto físico palpável, né? A gente quem entrega o nosso serviço são outros seres humanos, tão seres humanos quanto nossos clientes. Então, como é que a gente consegue compartilhar, né, desse olhar e desse cuidado se a gente também não cuida do nosso material humano? Né? Então, realmente, a gente tem aí uma série de ações internas enfim, iniciativas para cuidar dessas duas frentes. Porque o colaborador que se sente parte, que sente que ressoa a missão com ele, que ele se sente também olhado e cuidado, ele também vai conseguir transportar o mesmo para o cliente, né? Então a gente acredita que tem que cuidar dos dois lados. E aí é isso um pouco, assim, bem resumidamente. Como é que surgiu a história da magia da competition e tal? Eu acho aquilo fantástico. A gente... E assim, explica pro pessoal também o que é, né? Claro, claro. Bom, o Magia é um programa que a gente desenvolveu, eu não sei se vou precisar muito datas, mas é um programa que a gente desenvolveu com um foco em inspirar os nossos alunos e reconhecer o nosso time por esse trabalho de transformação de vidas que a gente consegue realizar dentro da competition através, né, da atividade física e do cuidado aí com o cliente. Então, a gente estimula os nossos alunos a compartilharem histórias de transformação que eles viveram com a ajuda do nosso time, da competition. Então, por exemplo, uma pessoa que fumava há 30 anos e entrou para a competition e aí com inspiração e com a motivação da nossa equipe, depois que aderiu à atividade física e conseguiu tornar isso uma rotina, uma pessoa que depois de 30 anos de fumante parar de fumar e melhorar a capacidade cardiovascular, a disposição e tudo mais. Ou uma pessoa que conseguiu evitar uma cirurgia porque também, né, com orientação correta e com cuidado, se sentiu muito melhor. Então a gente estimula os nossos alunos a contarem suas histórias, porque a gente entende que são histórias incríveis para motivar as pessoas que tem alguma dificuldade em aderir à atividade física, porque a gente sabe que é uma realidade, né? Não é todo mundo que é super fanático por atividade física, então é uma forma da gente mostrar que é possível chegar lá e é possível chegar muito longe e que a gente está aqui para ajudar. E quando a gente faz isso, né, convidando as pessoas a prestarem seus testemunhais, a gente pede para que eles contem quem foram os principais agentes, quem foram os principais colaboradores nossos que ajudaram nessa trajetória. Então a gente consegue muito seguir isso que você falou, né? Cuidar da equipe, cuidar do cliente. Sim. Então a gente consegue envolver e mostrar a potência que a gente consegue alcançar quando a gente soma forças e é onde a gente consegue chegar longe. Nossa missão é transformar vidas para que as pessoas vivam mais e muito melhor. Então, a partir do momento que a gente consegue isso, né, a gente se sente realmente plenamente realizado. Tem muito amor por trás do que a gente Ainda faz. Tem a varinha dos funcionários? Temos. Então, a criação do Magia, ela tinha muito a ver com conseguir materializar essa ideia, né? Então, como a gente está falando muito de conceitos, como é que a gente ia empoderar a nossa equipe, fazer a equipe entender o poder de transformação que eles têm nas mãos quando eles acolhem bem um aluno que está chegando, que de repente não chegou num dia muito legal, que oferecem um sorriso, um acolhimento, uma escuta, né? E que em algum momento
vão puxar um pouquinho mais o aluno que está precisando de um estímulo extra para se superar. Então, a gente precisava, de alguma forma, fazer com que eles sentissem esse poder na mão deles, né? Então, quando a gente fala em transformação, a gente entendeu que a varinha era um símbolo que seria muito acessível e muito lúdico e simpático e ajudaria a nossa equipe a entender realmente a potência que eles têm aí nas mãos para esse trabalho. Então, foi assim que surgiu. Legal, eu adorei. Para você entender, cada funcionário novo, colaborador na Competition, ele recebe uma varinha de condão feita, estilizada da Competition e tal, para que ele participe também desse processo aí. Muito bem, falamos de cultura centrada no cliente. Eu não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que é legal, inclusive para quem está nos assistindo aí, falar de Medalha. Medalha, para você que não sabe, é a maior empresa de gestão da experiência do cliente do mundo, de pesquisas de satisfação. E a minha empresa aqui no Brasil representa a MXM Medalha, que é o segmento da Medalha para o mercado de academias. A Competition foi um dos primeiros clientes que a gente teve aqui no Brasil, acho que já faz uns 6, 7 anos que vocês estão usando. Já tem bastante tempo. Eles usam o sistema. Foi sim a primeira academia no Brasil a criar o cargo gestor da experiência do cliente, que é muito legal. E então Medalha é isso, Medalha é o que a gente fala, o Medalha é um sistema de pesquisa de satisfação e que traz dados da experiência do cliente e tal, de forma muito simples, muito fácil, os dados prontos para que você possa agir sobre eles. Então eu quero te perguntar, qual é o teu envolvimento com isso, né? E como que você encaixou essa nova... Agora nós temos esse tipo de dados que a gente não tinha antes, né? Como é que isso funciona? E mesmo, eu sei que vocês têm, e tem que ter mesmo, né? Caixinha de sugestão, e-mail de contato, de relacionamento e tudo mais. Como é que isso influencia? Como é que foi essa nova etapa a partir do momento em que vocês falaram, não, vamos trabalhar com esses dados assim, e a influência disso no marketing, no teu setor, né? Perfeito. Bom, o Medalha é uma tremenda ferramenta, né? Como a gente falou, se a gente quer cuidar da experiência do cliente, a gente precisa ouvir e precisa fazer isso de uma forma estruturada, né? Porque a gente só consegue fazer uma boa análise de dados se tiver aí um input estruturado. Então, a gente sente que desde a entrada do Medalha a gente conseguiu avançar muito nessa pauta e nesse olhar. Então, claro, né, dentro da parte de operação já existe uma série de rotinas entre gerentes, o próprio Caio, né, o gerente de experiência do cliente, diretoria operacional, já existe uma série de rotinas mais voltadas para a operação. E quando a gente fala em marketing, a gente trabalha em cima de uma análise de dados que é feita não só com os inputs que vêm do Medalha, mas também dessas outras frentes aí que você comentou. Então, e-mail de relacionamento, formulário de críticas, sugestões e dúvidas. Então, o Caio, que é o nosso gestor de experiência, ele reúne todos esses dados, inclusive o do Medalha, e a gente faz reuniões aí trimestrais de diretoria especificamente aí para olhar essa parte da experiência do cliente, esses inputs que traz para a gente. Você consegue tirar inputs? Já teve situação assim para o marketing? Olha, Tadeu, eu acho que assim, o marketing ele tem vários papéis, né? Ele tem papéis ativos e próprios, assim, vamos dizer assim, mais institucionais, mas a gente tem um papel muito importante de apoio à operação, né? Então, quando a gente vê alguma coisa que tá acontecendo ali na operação, que a gente precisa dar um suporte para que aconteça de uma forma mais fluida, ou que, por exemplo, sei lá, os alunos estão tendo dúvidas em alguma coisa, a gente vai atuar junto com outra área, né? Então, não existe uma coisa, acho que talvez tão específica para a comunicação. Claro que de vez em quando vem algum insight, alguma coisa, mas não de uma forma mais direta, eu diria. Eu acho que é mais nesse esforço coletivo de prestar uma boa experiência. Tá, né? Eu pergunto porque a gente costuma ver algumas academias já usando, e no exterior, né, que tem muito mais academia usando Medalha no exterior do que no Brasil, há mais tempo inclusive. Uma das coisas é
os promotores, né? Sim. Você, assim, os promotores são uma mina de ouro, né? Sim. Porque é o cara que está satisfeito, que declarou na pesquisa, sim, eu indicaria. Claro. Então, esse negócio de estimular o promotor, a gente alguma faz coisa ações assim, nesse sentido. A gente faz ações nesse sentido, justamente, né? De entender quem é esse advogado da marca, né? E potencializar essa conexão que a gente tem. Então, existe sim, mas daí, como eu falei, tudo muito derivado desses resultados, mas não uma coisa muito, assim, pontual, falando sobre uma mídia que a gente atua. Aí a gente... Eu vou aproveitar aqui, para quem de vocês aí tiver mais interesse nessa área, gestão da experiência do cliente e tal, eu com outros 7 profissionais, em 2021 lançamos no Brasil, um desses profissionais é a Flávia Brunoro, que é diretora de pessoal, né, de operações da Competition e sócia da empresa. Ela é uma das coautoras. Nós lançamos esse livro aqui, Gestão da Experiência do Cliente em Academias. Até onde a gente sabe, é o primeiro livro no mundo específico para a gestão da experiência em academias. Então, se você quiser, procura aí, tem na Amazon em formato digital. E se você entrar no meu Instagram, qualquer coisa, você vai ver o link da editora também, tá? Isso aqui foi um grande marco também. Muito bem. Nós vamos fazer, você está sabendo, e você não vai poder estar conosco. Ai, que pena! O 16º Seminário Internacional de Gestão de Academias, no dia 22 de junho, aqui em São Paulo. E nós estamos dessa vez trazendo a Sarah Cooperman, você já deve ter visto lá, né? Ela é uma profissional fantástica lá nos Estados Unidos, foi considerada profissional mais inovadora do fitness nos Estados Unidos em 2022. Ela está no Hall da Fama do Fitness lá, que a IRSA promove e tal. Enfim, nós vamos trazê-la no dia 22 de junho. E o global da apresentação dela, ela vai falar 3 tópicos diferentes, mas o foco principal é o que a gente está chamando de gestão de clientes, que inclusive eu achei legal quando eu vi, porque é um termo novo, né? A gente não falava disso, e faz todo sentido. Sim, eu fiquei pensando, por que eu nunca pensei que tem gestão de tudo, né? Tem gestão financeira, gestão de vendas, gestão disso, gestão daquilo. Sem dúvida. Gestão de clientes. E aí você se pergunta, gestão de clientes, o que é isso? Retenção. Para traduzir muito simples, é mais do que isso, mas para ser... É o foco na retenção. Claro. É muito comum a gente ver curso de gestão, de academias e tal, a maioria, eu acho, focado em vendas, ou que vendas é uma grande parte. Dessa vez eu resolvi mudar, eu falei, vamos falar de gestão de clientes, e que o foco é como manter por mais tempo, aumentar o lifetime de cada cliente na sua academia. É essa a abordagem geral que ela vai dar. E aí eu queria que você comentasse na Competition, tudo que você falou aqui implica nisso. Eu sou fã de 2 coisas. Eu sou fã da Competition e sou fã da Competition pela outra coisa, porque eu sou fã de retenção. Eu sou fã da experiência do cliente. Eu prejudicaria as vendas do negócio. Prejudicaria não é o termo melhor, mas assim, se eu tivesse que escolher, você não tem que escolher na sua academia, mas se tivesse que escolher, vamos vender mais ou vamos reter mais, não tivesse, os 2 caminhos não fossem possíveis, eu escolheria reter mais. Eu tenho muito orgulho, inclusive, nesses seminários que a gente faz, esse aqui é o 16º, mais da metade das pessoas são as mesmas. Tudo que você falou implica nisso, esse cuidado com os colaboradores, com os clientes e tal. Você tem... Como é que são as métricas? Você tem métricas, vocês olham isso? Como é que funciona esse negócio? Como está a nossa retenção dentro da Competition? Sim, existem métricas, né, dentro da operação, mas acho que para a gente, assim, como você falou, de tudo isso um pouco faz parte desse trabalho de retenção, né? Então, qual é o aluno que fica? É o aluno que se identifica, é o aluno que está se sentindo bem atendido, bem cuidado. Para a gente manter esse interesse, a gente não tem que só prestar um bom serviço, mas a gente precisa estar sempre em movimento, a gente precisa se atualizar. Então, o que está rolando de novas modalidades do mercado, nossos espaços, eles estão precisando de renovação. Enfim, a gente tem que cuidar de tudo isso, né? Tem que se manter vivo e atuante e colocar toda essa energia, né? E a gente tem alunos que estão, com 40 anos de história, a gente tem alunos que estão há 30 com a gente. É uma loucura, né? E é incrível. Eu estou pensando aqui agora que no Medalha, você sabe disso, tem lá, né,
as respostas classificadas pelo tempo que a pessoa está na academia, né? Então chega até o mais é de 6 anos ou mais. Eu não lembrei, devia ter visto isso antes da gente conversar, porque ali dá para ter uma boa proporção, né? Sim. Então a Companhia Atlética é nosso cliente também tem uma situação dessa, e vocês, que a gente vê que a proporção de clientes de 6 anos ou mais é muito maior, claro que não são a maioria, é muito maior do que nas outras academias. É muito grande isso. Inclusive é um esforço também de comunicação. Né? A gente acha que não, mas comunicação também tem uma ação nessa questão da retenção. Então, quando a gente trabalha constantemente em gerar valor, em dar dicas que ultrapassem aí a questão da atividade física, quando a gente vai, por exemplo, e traz conteúdos de especialistas de saúde, ou, por exemplo, receitas, né? Tudo aquilo que envolve um bem-estar, porque a gente olha para o bem-estar como um todo, né? Como a gente já falou. E o bem-estar passa por se sentir bem, por se alimentar bem, por estar em comunidade. Então, tem um trabalho muito forte também da comunicação para ajudar a amalgamar tudo isso que já é feito, né? Então, a gente, por exemplo, tem um evento que a gente faz, um treinão que a gente faz, que a gente está indo para o 14º treinão já aqui de corrida de rua, né? Assim, um treinão na rua, na Paulista, que é, por exemplo, um evento que tem essa coisa da comunidade muito forte. A gente tem também pessoas vindo, nem sei a quantos eventos já não estão vindo. Um público que se repete porque se sente parte desse todo, né? Então, todas essas ações que a gente vai fazendo vão fazendo com que a pessoa queira ficar lá, né? Que ela goste, que ela, enfim, se identifique. Então, são muitas ações mesmo. Esse negócio da comunidade que você falou é legal porque... eu tenho visto o seguinte, quando eu comecei a competition lá atrás, esse aspecto da comunidade era muito forte na competition, na runner, que era um ícone da época, né? Depois perdeu o rumo, a Companhia Atlética, que também é da época, tal, esse negócio da comunidade. E essas empresas mais antigas, elas mantiveram isso. E eu vejo que as redes mais novas, as academias mais novas, elas não têm tão claro. No exterior é muito mais forte, né? Eles falam o tempo todo de como, com certeza a Sara vai falar muito disso, dessa formação do pertencimento do cliente. Sim. E tal. E aqui eu vejo que esse crescimento do mercado e essa diversificação dos modelos, tal, isso tem sido um pouco perdido. Ficou meio assim, fora as academias mais tradicionais, ficou meio restrito às academias boutique, né? Que no Brasil ainda tem boutique é sobre comunidade, boutique é sobre pertencimento. E realmente o cara vai lá, não sei se você acompanha isso, mas essas academias de cycle, que tem essas boutiques, sim, tem muita gente. Sim. Não sei, não tem proporção, mas é muita gente que treina numa academia, pode ser a competition, e paga a boutique para fazer uma aula ou 2 por semana, né, por causa daquela coisa específica e aquela comunidade e tal. Então parece que ficou meio restrito, né, e principalmente nas academias low cost, esse senso de comunidade se perdeu. A comunidade passa muito pelo humano, né, Tadeu? Então, a gente que tem esse foco em acompanhar, né? E a gente tem os professores, os treinadores acompanhando a jornada do cliente e cuidando dele, né, com esse olhar que extrapola o físico, como a gente falou. Então, acaba criando relações, principalmente quando esse é o drive do teu negócio, né? Quando a gente coloca isso no centro, realmente, esse cuidar. Então, a gente se interessa de fato, a gente quer saber quem é aquela pessoa, o que ela está passando naquele momento, como a gente pode ajudar. Isso tudo vai criando conexões. Eu acho que é uma coisa muito importante no momento que a gente está vivendo, de uma digitalização já muito forte, né? Muitas mídias sociais, aonde vai parar o humano, né? A gente é sabido que o ser humano ele é um ser que precisa dessa conexão, né? Para inclusive estar bem equilibrado no seu bem-estar. Então, eu acho que acaba tendo essa conexão com o core, né, do que a gente faz. Tati, muito obrigado. Obrigada muito a você. Legal o papo. Fiquei sabendo de um monte de coisa que eu não sabia. Foi um prazer. Espero que vocês também aproveitem. Nós vamos estar juntos outras vezes aqui, tá? Fazer outros papos como esse. E quero agradecer aqui a Faculdade Uniguaçu, que nos acolheu aqui num estúdio fantástico que eles criaram, um estúdio de primeiríssima qualidade. E quero convidar você
para estar conosco no dia 22 de junho, no 16º Seminário Internacional de Gestão de Academias, conhecer a Sarah Kupperman. Vamos colocar aí no primeiro comentário o link do coisa, mas você pode já olhar no Instagram, em qualquer mídia da Aliança Fitness, você vai achar o link lá para fazer sua inscrição, para ver toda a programação, e se puder, será muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada a você.